galera do Canganha Nerd, faz tempo, mas voltamos. Feliz 2016 a todos aí. E hoje a gente volta em 2016 com força total e falaremos no programa de hoje sobre os mutantes da Marvel, os X-Men. Falaremos também sobre todos os personagens que englobam esse universo. E jogaremos conversa fora. Né? Quase todos, né? É, quase todos. Jogaremos conversa fora, como sempre, com o bom Canganha Nerd funciona. E esse programa pode levar a uma parte 2 até uma parte 3, porque é um tema muito amplo e tem muito personagem para ser tratado aí, muitas histórias boas, histórias ruins que a gente vai evitar de falar, mas acompanhe e assista toda essa nossa série sobre os mutantes da Marvel. Chama a vinheta, Flor! Rola a vinheta. Olha, acertou de primeira, hein? Hã? É porque não tem um papel. novo ano, né? É porque não tem papel. Pra ler. Se você desse alguma coisa pra ele ler, a gente ia estar aqui, ia ficar aqui até 6 horas. Que bom, obrigado. Bora lá. Pronto, voltando agora ao Canganha Nerd, vou falar um pouquinho, antes de mais nada, antes de começar o nosso tema principal aqui, um pouquinho sobre a HQ do nosso amigo do canal O Analista Nerd, a Crônicas de um Mundo Morto. É um HQ do Douglas Phillips com parceria com Thiago Belotti e Leia Oliver. HQ muito boa aí que vocês podem adquirir no meus2centavos.com. É um preço bem atrativo e é um presente aí, beleza? Um abraço, Douglas. Um abraço pro Teco. Obrigado pelo presente aí. Abraço, Teco. Ó, ganhamos presente, ilustração aqui. E eu estou ali, hein? E como eu disse pro Flo, Canganha Nerd e todos os outros youtubers que falam do mundo nerd aí, ficamos imortalizados nas páginas... Cadê? Tá aqui. Nas páginas das Crônicas de um Mundo Morto. Tá aqui, Tá ó. aqui, ó. Tá, então a gente tá muito orgulhoso disso. E a gente espera que o número 2 venha muito mais forte e que faça muito mais sucesso aí, tá bom? E eu desafio para que me encontre aqui. Adquiram aí, ó. Douglas, valeu pelo presente aí, viu? Um abraço quando vir para São Paulo, dê um toque para nós tomar uma de novo lá Fazer no o shopping. churrasco. Vamos começar hoje a falar um pouquinho sobre os mutantes da Marvel. O X-Men, que foi criado aí em 1962. 1963. Setembro de 63. E vamos explorar um pouquinho desse universo aí, que é muito interessante. Na verdade, os X-Men... Já foi mais Os interessante. X-Men são odiados e amados por poucos, né? Hoje é mais odiados por todos nós, inclusive por nós, né? Porque tá uma bosta. É. Os X-Men foram frutos aí de uma exaustão criativa da equipe Jack Kirby e Stan Lee, né? Porque os caras não tinham mais muita ideia. Eles até que tinham muitas ideias, mas no momento eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos parar de ficar pensando em origens, como ganharam seus poderes, vamos falar que os caras já nasceram com os poderes. São os párias. E aí surgiu o conceito de mutantes da Marvel, né? Que já existia anteriormente naqueles contos de suspense que eram escritos antes da era heróica ali da Marvel. Eles escreviam histórias que falavam de um mutante, de outro e tal. Mas o conceito de mutante como um super-herói veio justamente com a ascensão dos X-Men, que foi em 63. E o interessante é que o título dos X-Men original seria The Merry Mutants. Os mutantes felizes, né? Aí complica, né? E aí... Não tem apelo. Zero? O publisher da época não gostou, falou assim, pô, Merry Mutants? Ficou legal. Aí o Stan Lee veio com essa ideia do X, né? Do X-Men. E engraçado é que o nome do Ciclope, na primeira edição, não era Scott Summers, era Slim Summers. Slim é magro. Slim é magro. Tá de fino, E aí depois, acho que na edição 3, botaram que Slim era o apelido dele, Magrão, que ficou até hoje. Ele é conhecido como Magrão. Pelo Logan de Magrão. Criatividade não era o forte no momento, né? Pra colocar Merry Mutants e depois Slim Summers você vê que o cara tava completamente fora de órbita. A equipe começou ali primeiro com os 4 integrantes, né? O primeiro deles foi o Ciclope. 5, né? 5, mas depois veio o quinto. Primeiro eram 4. Era o Ciclopes, depois veio o Homem de Gelo, Anjo, Fera e depois o último membro original a integrar a equipe foi a Jean Grey. O Ciclope era o mais velho de todos, tinha 18 anos. O Homem de Gelo era o mais jovem, tinha 15. E a Jean Grey tinha 16. É porque eles caracterizavam que o gene mutante ele se manifestava na fase da puberdade. E o professor Xavier era bem rigoroso com os alunos dele, né? Se você ler as primeiras HQs dos X-Men, ele fala assim, venham agora aqui até a sala de perigo ou serão punidos. Com suas sobrancelhas finas e arqueadas. Ele falava, ou serão punidos. Eles iam correndo com a beta porra. Aí eu penso assim, que forma de punição que ele dava pra eles? Eles davam o quê? Dar uns tapas, lavagem cerebral, dava os caras se bater. Fazia ter pesadelo. Ele não era o Killgrave, né? Engraçado é que na edição 3 de X-Men 3, o Xavier revela num quadrinho que ele é apaixonado pela Jean Grey.
Xavier. Aí, É um pedófilo. hoje em dia, você vê isso, é um absurdo, porque ela tinha 16 anos, ele já tinha mais de 40. E na saga Massacre Marvel, depois quando a Jean Grey vai atrás do massacre e tenta descobrir qual a origem do massacre, que o massacre revela-se que ele faz parte do É professor a Xavier. mentalidade do Xavier e do E Magneto. aí ela fala assim, não, o professor jamais faria isso. Aí o massacre fala assim, você não faz ideia do que o professor faria. Aí ele mostra pra ela que ele gostava dela quando ela tinha 16 anos. Aí ela pensa assim, nossa, que absurdo, isso é mentira. Né? Eles usaram tipo uma espécie de menção assim, que o Xavier nunca foi assim, esse 100% santo. Né? Ele tentou reprimir todos os desejos ruins e mentalidades maléficas e aí acabou criando um massacre. É isso que era a explicativa geral assim dos caras. Sim. Explicado. Bem, essa foi a primeira fase dos X-Men, né? De modo geral, essa sim. primeira fase aí, de modo geral, foi bem fraquinha, viu? Teve suas histórias ali que acabou se desgastando com o tempo. No final eles acabaram repetindo algumas histórias, entrou no limbo, né? Até que Sim, entraram no limbo, as histórias deles eram republicadas, Sim, assim, parou porque de sair material original. ficou por muito estagnado. tempo. Até quando Dave Cockrum e Len Wein, tá? Reformularam os X-Men naquela grande edição chamada Giant Size X-Men 1, que foi os novos X-Men, né? Sim. Os novíssimos X-Men que veio. Contra a Ilha de Krakoa. Que veio quem? Veio Colossus, Tempestade, Noturno, Wolverine, Pássaro Trovejante e Banshee. Sim. Muita gente acredita esses novos X-Men ao Chris Claremont, tá? Mas quem Eu achava que era. concebeu todos esses novos personagens aí foi o Len Wein. Len tá? Wein, que é o criador do Wolverine. O James quem não sabe. Procon concebeu o design artístico dos personagens e o Len Wein veio com a ideia. Depois, na revista regular dos X-Men, o Chris Claremont assumiu aqueles personagens e deu sequência com histórias muito boas. Mas quem criou esses personagens foi o Len Wein, não foi o Chris Claremont. E aí, pra vocês terem uma ideia dessa primeira fase, fez muito sucesso, que... Isso foi meados de que ano? 1900 e... Nos anos 70. Anos Sim, 70. Tava estagnado os X-Men. E aí, pra vocês terem uma ideia dessa fase, os X-Men originais foram sequestrados para a Ilha Viva de Krakoa. Xavier convocou esses novos X-Men para que fizessem um resgate dos velhos. E foi quando ele chamou essa trupe aí, né? Essa nova trupe. Ele convocou a Tempestade e esses X-Men mais clássicos. Engraçado é que perdeu-se o conceito de escola, né? Porque os Sim. X-Men eram jovens que iam... Formados para ser heróis. Formados para ser herói. E ele pegou gente velha, né? Pegou o Wolverine que tinha mais de 80 anos. Pegou Pássaro Trovejante. Tempestade. Pegou Banshee, que já era um coroa. Né? Colosso, que era um Tempestade, refúgio Colosso. Noturno, que era um... Engraçado é que Cara do cada circo. um de um país diferente, né? Vamos Sim. tentar ver quem é de que país aí. Colosso, Piotr Nikolaev Rasputin era da Rússia. Ele era russo? União né? Soviética na época. Era russo, né? União Soviética. Gostei do seu russo. Banshee. Piotr Nikolaev Rasputin. Olha! Sim. É russo, hein? Sim. E o Banshee era Banshee irlandês. era irlandês. Que o Wolverine... Eu não sei se era de Dublin ou de alguma outra cidade. E o Noturno? Noturno era Kurt Wagner, era alemão. Alemão, exatamente. O Pássaro Trovejante. Pássaro Trovejante era um índio americano. Índio-americano. A Tempestade era da... Africano, acho Não, que não era do Quênia. 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 E tinha outro. E o Wolverine, que era E o Wolverine canadense, viu, canadense. gente? Muita gente leva Verdade. o Wolverine como americano. Não, né? ele é de Alberta, no Mas Canadá. até naquele filme X-Men Origins dele lá, que os caras falam assim, você tem que lutar pelo seu país. Ele fala assim, eu sou canadense. Country needs you. I'm Canadian. E o único que sobrou daquela formação, da formação original, foi o Ciclope, porque era o único que não conseguia sair na rua, né? Porque todos os outros eram mutantes, mas eram perfeitinhos. Sim, porque quando eles Eram voltaram da mutantes ilha, humanos. quando eles voltaram da ilha de Krakoa, dentro do avião, aí a revista termina assim. Beleza, a gente se deu bem, né? Mas assim, o que a gente vai fazer com 13 X-Men? Porque tinham 13 na época, né? Os novos e os velhos. Aí na edição seguinte aqui vem a debandada dos membros velhos, originais, todo mundo vai embora. Menos o Ciclope. E o Ciclope lá de uniforme, ele não quer ir, né? Aí ele vai dormir de uniforme, aí tem uma cena muito legal que ele tá no quarto dele assim, olhando pra janela, todo mundo dormindo já na mansão. E ele começa a falar, né? Como é que eu posso ir embora com esses malditos olhos? Aí ele dá um gritão assim. Aí você pensa Coitado, assim. só uma vida de merda, né, Você velho? deve ter acordado todo mundo, cara. Porque de madrugada ele tá vestido de uniforme. E ali foi o uniforme mais da hora do Ciclope, da história. Sim, bacana mesmo. Aquele uniforme com as botas e o calção amarelo. E aí quando eles acordam de manhã, tá todo mundo já com as malas prontas, né? E o Ciclope tá lá vestidão de Já uniforme. tá preparado. Aí a Jean Grey fala assim, pelo que eu tô vendo, você realmente não vai Você com a não vai gente. embora. Vai. E aí ele fica, e tem uma fase muito legal de treinamento, que eles treinam, que o Ciclope treina os Na sala de novos, perigo. novos X-Men.
E você vê ali o punho firme dele com os caras, né? No começo, a ideia era que ele tivesse uma rixa com o Pássaro Trovejante. Sim. Né? Só que aí os caras viram que o Wolverine faria melhor esse papel. E aí o que? O Pássaro Trovejante, como era um bucho, acabaram matando ele no encontro contra o Conde Nefária. Tem muitos diálogos entre ele e o Pássaro Trovejante, que é assim, você pensa, o Wolverine tá falando isso aí. Só que aí os fãs começaram a se manifestar positivamente com relação ao Wolverine. E aí mataram o Pássaro Trovejante, né? E aí o Wolverine assumiu esse papel de antagonista do Ciclope. Pois é, pra você ver que é da hora, isso aí desde sempre. Sim, isso é legal. Agora pra você ver uma questão interessante, né? Mataram quem? O índio. Nos anos 70 não tinha a mínima questão de direitos humanos, né? Já acabaram com os índios americanos. E aí o único X-Men índio... Mas era um índio teimoso da porra, era chato demais. Mas ele é as convicções dele, cara. Ele é um indígena, ele é, sabe? Mataram o cara. E sabe o que é mais engraçado também? Que naquela cena. Acho que eles ficaram com medo de matar o Colosso por causa da Guerra Fria. Naquela cena onde o professor recebe. No ouvido. Naquela cena onde o professor recebe os novos X-Men, que eles estão na escada, assim, sabe? Todos uniformizados. O Wolverine tá lá, ele é o último a ser desenhado, lá no fundo, assim. Ele fica bem pequenininho, os outros grandão na frente, no plano principal, e lá no fundo. E aí eles nunca mais cometeram esse erro, porque a princípio a sessão de cartas dos mutantes, lá nos Estados Unidos, o Wolverine recebeu muitas críticas, a galera não gostava dele. É um assassino, né? A galera falava assim, é muito legal esses novos X-Men, só não gostei desse Wolverine, né? Os caras insistiram e deu no que deu, né? Insistiram e fizeram um background assim interessante pra ele, que ele era um agente e tal, aí começaram a demonstrar que ele tinha um instinto animal, que ele tinha que se controlar, e o poder mutante dele nunca era revelado, sabia? Só depois de uns 5 anos é que vieram falar que ele tinha um fator de cura mutante. A ideia era que o poder mutante dele fosse as garras. Sim. Só que aí o pessoal pensou, o cara nasce com garra de metal, né? E aí foi aí que inventaram que ele tinha um fator de cura mutante numa edição assim, sem a menor explicação. Simplesmente ele falou, é porque eu tenho um fator de cura mutante, sei o quê. Aí, então esse é o poder do Wolverine, porque até então ele não tinha poder, entendeu? Era a garra dele. E aí ele acabou sendo protagonista por um bom tempo, né? Então ficou daquele jeito. E aí descobriu-se que o fator de cura, ele começa a pensar, né? Ele tem que ter um fator de cura. Sim. Porque se ele tem os ossos revestidos de adamantio, como é que ele produz a medula óssea? Sim. Como é que não dá rejeição? Você deu uma nolanizada agora. Não, mas é E verdade. quando ele tira a garra aqui, ele corta. Ele tem Corta, uma inteira. ele podia sangrar. Rasga Sim. tudo, né? Então, ele tem Mas que ter. estragaram o fator de cura dele, né? Hoje em dia Depois sim, dos antigamente anos, era bem uma legal. babaquice sem tamanho. Antigamente ele levava chega pra lá dos bichos lá e aí Uma mostrava semana. ele assim, tipo assim, pessoal, Wolverine, você tá bem? Ele falava assim, tô ficando bem. Quer dizer, ele tinha que ter um tempo de recuperação. Tipo assim, me deixa um pouco aqui que eu preciso Pelo me amor de recuperar. Deus, agora parece lagartixa, corta Hoje o em braço, dia, cresce de novo. Tivemos um exemplo disso na fase caolho de Madripoor, onde ele perde um olho e ele leva semanas para Sim, recuperar. Foi isso quando é. ele teve o codinome de caolho, porque o olho dele não recuperava. Porque ele mesmo dizia que não é igual um corte. O olho tem várias coisas que precisam ser regeneradas e leva mais tempo. Interessante. Agora não, o cara cai num túnel, um tanque de ácido, Sobra sai só uma o esqueleto célula, andando e ele... sobra uma célula e nasce Wolverine de novo, igualzinho. E até na saga O cabelo Dias do igual. Futuro Esquecido, onde ele morre porque o Sentinela consegue queimá-lo mais rápido do que ele consegue se curar. Então hoje em dia... Vamos à próxima fase. Mas então. morreu. Agora vamos passar para uma outra fase, né? Que é a fase... Sim, é a fase que Dave Cockrum saiu dos lápis e entrou John Byrne. Sim. O lendário John Sim, Byrne. e aí foi uma das duplas de maior sucesso da história dos X-Men. E uma das mais longevas, se não me engano. Chris Claremont e John Byrne, que levaram aí a um desfecho trágico na morte de Jean Grey. Eles começaram a levar os X-Men pra fora do planeta, né? Sim, começou os a entrar... X-Men começaram a ter um aspecto universal. Eram os Vingadores dos anos 80. Eles começaram a se envolver com o Império Shi'ar, né? Skris. E a Jean Grey começou a manifestar poderes da Fênix, que depois se revelou uma entidade cósmica que tinha o poder de destruir galáxias, universos inteiros, e que estava tomando conta dela, da mentalidade dela e assumindo assim uma faceta muito vil, assim, muito maligna, que culminou com ela exterminando um sistema solar, assim. Inteiro. E aí o Império Shi'ar foi lá prestar contas, falou assim, você vai ser punida pelo que você fez. E aí que entra toda a trama da morte dela. E temos ali histórias que ficaram clássicas, né? Aquela capa, por exemplo, que tem o Ciclopes e ela assim. Virou uma das capas mais clássicas da Marvel de todos os tempos. Sim. E é isso, tem alguma coisa pra falar sobre aí? Né? Cara, essa fase aí me traz recordações, porque foi uma época que a gente começou a ler quadrinhos e quando publicou, tinha uma demora para publicar aqui.
E era algo que você vê que os X-Men na época, eles eram a primeira linha de defesa da Terra. Sim. Do universo Marvel, Eles eles estavam eram os acima mais dos poderosos. Vingadores. Estavam acima dos Vingadores. Os Vingadores tinham que bater continência pros caras. Eram os mais vendidos, eram os mais populares entre a população. Falando nós, tá? Entre os leitores. Quem eram os Vingadores nos anos 80? Sim. Valete de Copas? Aqui em casa, a primeira revista que entrou os X-Men foi aquela que é a Tempestade. Está no Moicano, deserto, né? é como Moicano, É a fase em que ela perde os poderes. Isso, e o que acontece? É triste ver hoje em dia como se tornou os X-Men, né? Porque até a fase Jim Lee, que foi até aquela... no final da revista, tem a mesma pergunta que o Fera faz. O que vamos fazer com 3 X-Men? Foi quando eles dividiram a equipe azul e dourada. Até aquela fase estava pra ler. Sim. Aí, do tempo pra cá. Beleza, vamos fazer o seguinte, essa fase aí do Jim Lee e a fase dos Falamos anos 80 depois. a gente vai fazer num próximo programa, tá, galera? No próximo. Porque senão vai ficar muito extenso. Espero que vocês tenham gostado do programa. Continua. Então, a gente vai... Caramba, assim, passou a bola bem passada, hein, velho? Ah, você... Ó, a gente vai continuar esse programa. Na próxima semana, talvez, a gente vai gravar. E em breve, o mais breve possível, a gente vai tentar colocar no ar esse segundo Abordaremos programa. aí o que houve com os X-Men após a saga da Fênix, Sim. também os anos 90. E, quem sabe, até a fase dos anos 2000 dos X-Men, que foi muito boa, viu, gente? Exatamente. Ah! Faça uma corrente do bem aí. Compartilhe com a Ganha Nerd com seus amigos aí. Curta a nossa página no Facebook, que a gente já voltou a ter frequência em publicações lá. E também acompanhe o nosso canal, nossos vídeos anteriores. E compartilhe nosso conteúdo para todos os seus amigos aí nas suas redes sociais. E É esse isso aí. ano tentaremos ser mais assíduos com os vídeos, né? Porque, como falamos, os problemas que tínhamos não nos permitiam ter Sim. essa frequência. Tentaremos agora. Inclusive, eu vou tentar usar, como é que chama o negócio lá? O Twitter. Temos Isso, Twitter, use né? o Twitter. Bom, Tentaremos eu vou fazer tentar usar o transmissões Twitter. ao vivo via Periscope. Vou ver aqui. como isso funciona. Vai ter coisas novas aí no Tudo que o Cagada Nerd está lendo, no momento, a gente sempre posta uma fotinha no Twitter com algum comentário, alguma cena interessante. Até Como porque a ele Mônica foi postado. apareceu lá. Ele posta. Semana passada eu postei umas imagens dessa fase dos Vingadores que a gente tá lendo, também merece um programa, viu? Eu posso fazer isso também? Everybody. Precisa da senha, não claro. tem. Everybody can. Ó, nos indique programas também que vocês gostariam que a gente pudesse fazer um conteúdo legal. Logicamente que a gente vai estudar para saber se é a nossa área de atuação, para saber se a gente tem conhecimento suficiente para isso, mas a gente vai fazer o máximo para trazer isso para vocês aí. Tá bom? Ok. Canga Nerd na cabeça, 2016, hein? Abraço! Que Você era não ia pegar e interessante. deixar o computador para ir O rolando? computador tá atualizando o Windows, acredita? Tá no 2%? Sem eu querer? Cancela. Não dá pra cancelar. Claro que dá. Deixa eu ver se Ela zoou tudo a bagaça. Eu posso passar. Oxente. Quebrou a cara! Porra, que burro, velho. Quebrou a cara! Esse aí vai porra. Esse vai preto e branco. Ele quer que faça propaganda do canal dele. Primeiro você tem que colocar o seu canal no ar, depois a gente faz propaganda. Primeiro tem que filmar. Rapaz. Entendeu? Exatamente. Tá bom? Primeiro a gente filma. Porque senão se eu falar agora, vão procurar e cadê? Não tem nada lá. Não é? Vai falar que a gente é mentiroso e vamos sair tudo do nosso canal. A gente já vai Vão tudo embora. No youtuber aí, a gente vai ficar quieto.